Todos muito bem-vindos. Esse nosso aquecimento para a nossa 16ª Jornada Goiana de Psicodrama. A gente queria muito o professor Jorge Scuri conosco, presencial, mas por causa da agenda dele isso não foi possível. Então, nós já te agradecemos pela sua disponibilidade em estar conosco de forma remota e direto de Salvador, né? E, gente, que delícia, vocês vão ver que delícia que é ouvi-lo. Nós tivemos essa grata satisfação no Congresso de Psicodrama. Professor Georges, ele é psicólogo clínico e especializado em psicopatologia fundamental, é psicodramatista, socioeducacional, também didata e supervisor em psicodrama, atua com abordagem psicocorporal, né, da bioenergética, e o tratamento de traumas, né, em tratamento de traumas com métodos do EMDR, BrainSpot, e aí hoje nós temos essa grata satisfação, ele que é autor de vários livros, de estar aqui conosco nesse tema que eu acho que é tão pertinente para a gente já abrir a nossa jornada, o campo télico de cura. Então, professor Jorge, seja muito bem-vindo. Já começo te agradecendo por ter aceito esse convite de estar conosco nessa noite. Olá, pessoal, boa noite a todas. Grande prazer estar aqui com vocês, mas é um grande prazer mesmo. É sempre bom estar trocando com pessoas de outras instituições, né? Eu estou aqui para mostrar para vocês a minha última publicação na Revista Brasileira de Psicodrama, né? Que foi o Arcano da Psicoterapia, o Campo Térico de Cura. Né? Vamos falar um pouco sobre isso, algo que na prática eu não tenho nenhuma dúvida que vocês conhecem isso muito bem, só que eu vou trazer para vocês alguns elementos teóricos para dar uma fundamentação melhor daquilo que acontece no espaço do entre eu e o meu cliente dentro do contexto clínico. Isso que acontece entre eu e o cliente é algo que Moreno, né, desde aquelas épocas, quando ele começou a elaborar o seu construto da socionomia, ele já vislumbrava isso. Nós vamos falar um pouco sobre isso na sequência. Nós vamos fazer um passeio aqui, né, porque é uma conversa de 60 minutos. Se alguém está com o microfone aberto, eu pediria a todos para fechar o microfone, para não dar microfonia. Né? Nós vamos conversar um pouco, né, vamos passear, né, sobre essas temáticas, né? Vamos falar do que é o campo télico de cura, né, que é um conceito que eu desenvolvi, mas ele que vem todo fundamentado na tela, vem fundamentado também à base da teoria polivagal, das ideias do Alan Shore, né, e também do Siegel, né, do Daniel Siegel, quando ele fala da neurobiologia relacional, também falando de todo esse processo que envolve a relação terapêutica, né? Então, nós vamos conversar um pouco falando sobre o fenômeno Tele de Moreno, nós vamos, digamos assim, relembrar de alguns conceitos, falar da tele, dinâmica psicodramática. Aí nós vamos falar da neurociência e neurônios de espelho, que é, em essência, onde temos, né, digamos assim, a resposta neurobiológica da empatia, que é um elemento da tela. Falaremos também rápido, tudo rápido, viu, gente? Olha quanto é muita coisa aí, né? Falaremos da regulação de afeto, né, no campo télico, integração da neurobiologia interpessoal. Falaremos um pouco do psicodrama interno, porque nós temos uma intenção, um projeto aí com uma série de a gente fazer um curso de psicodrama interno, a gente poder estar dando uma mergulhada legal neste manejo, né? E, enfim, é mais ou menos isso. E, por fim, falaremos do exemplo clínico, porque, na verdade, tudo isso que eu estou conversando com vocês veio, né, embasado a partir, né, da minha experiência clínica, onde é que eu recorto, né, na minha prática, todos esses fenômenos. Né? Esses fenômenos, empiricamente, eles são vistos e testados na minha prática, e quando eu vejo que está bem fundamentado, eu trago para a comunidade para a gente debater e avançar. Essa que é a ideia. Vamos então começar mostrando para vocês aquilo que vocês já conhecem,
Eu gosto muito desse slide, sabia, pessoal? Porque esse slide ele dá um pouco de uma visão geral do que é o psicodrama, do que é a socionomia, né? Moreno, não vamos perder de vista, né? Ele tem dois grandes eixos da sua teoria, do seu construto. O primeiro eixo é esse fator espontaneidade, né? Que é o fator, né, espontaneidade e criatividade, que, digamos assim, é toda manifestada na nossa dimensão individual, né? Onde a gente consegue enxergar melhor. E depois do fator Teller. O fator Teller, né, como todos nós já sabemos, né, ele está trafegando na dimensão social, ele é que faz com que esse tecido humano se conecte, né, que tenha essa aderência, né, que tenha esse que forme essa malha, né, interpessoal, e quando eles se encontram, quando eles convergem, ele vai convergir naquilo que Moreno chamou do eu tangível, que nós vamos observar bem quando estudamos os papéis sociais. Então, quando a gente estuda os papéis sociais, o que é que nós estamos vendo? Né? Quando a gente estuda a teoria dos papéis e os papéis sociais, nós estamos vendo a manifestação da dimensão individual e da dimensão social. Mas, George, como é isso? Como é que eu estou vendo isso? Muito simples. Você está me vendo aqui como papel de professor, né? Então, papel de professor na dimensão individual, você está vendo o George como funciona. Poxa, será que George é uma pessoa criativa e espontânea quando ele está trabalhando como professor? Será que ele está em que estágio dentro da classificação dos papéis de Moreno? Lembram da classificação de papéis de Moreno? 3 níveis, né? Role taking, role playing e role creating. E a Cá George está trabalhando em qual desses níveis? Então, você está olhando Georges a partir da dimensão individual. Por isso que gosto muito desse slide, porque esse slide ele mostra, digamos assim, ele dá uma fotografia do todo da teoria moriniana, né? Mas lembrando, né, quais são os eixos da teoria moriniana? O fator espontaneidade e criatividade e o fator Teller. O fator espontaneidade e criatividade vai nos enxergar na dimensão individual. Por isso que eu estava falando do exemplo. Na dimensão individual, né, eu vou ver a manifestação através do papel social, né, de como e quanto anda aquele papel social em termos de espontaneidade e criatividade. E vou ver também como o papel social também se manifesta através do fator Teller. Então, isso é fundamental. Né? Então, aqui eu estou mostrando a teoria moriana, a dimensão individual, a dimensão social, que converge no eu tangível e no papel social, né? Que é quando a gente consegue ver manifestado a espontaneidade e o fenômeno Teller através disso. Como assim? Olha, por isso que eu peguei o exemplo de Georges professor, vocês vão poder ver como Georges professor, como é que ele trafega. Se ele trafega na dimensão individual como um professor espontâneo e criativo, ou ele é apenas um espontaneísta, um repetidor, ou ele trafega na dimensão social como? Ele tem uma boa relação, consegue manter uma boa relação com a turma, com o grupo ou não. Então você consegue a partir daí, que é a mesma lógica que a gente faz quando o nosso cliente entra, né, no nosso consultório, né? No nosso consultório, quando a gente coloca a nossa lupa é para saber o quê? A nossa lupa é para saber se aquele cliente é espontâneo criativo e se na dimensão social, como é que ele se movimenta, né? Ele é uma estrela sociométrica? Ele é um isolado sociométrico? Não vamos perder de vista que o que Moreno fala e nos ensinou o tempo todo, que a doença é a doença da relação. Quando chegou no corpo, né, quando uma coisa começou a chegar pesado no corpo, é porque o social não está nada legal. Tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos falar aqui de algo, né, que está relacionado essencialmente ao fator Teller, a relação, a essa dimensão social. Tá ok? É o fator Teller, esse conceito de Teller, que nós aprofundamos e que eu trouxe, né, com uma visão, né, onde eu fiz uma integração, porque eu trabalho com o psicodrama integrativo. Eu não sou um psicodramatista, como é que eu digo? Fundamentalista, né, radicalmente fundamentalista.
nem exclusivamente moreniano. Eu trabalho com o psicodrama de Moreno, que é a minha base, e de Rojas Bermúdez, que espero que todos saibam quem é, que é a segunda base, né, de fundamento, onde o Rojas Bermúdez foi o que trouxe, né, para o psicodrama a visão da neurociência. Ele foi o primeiro psicodramatista, o psicodramatista contemporâneo que trouxe a visão de neurociência, coisa que o Moreno já via desde a época dele, e ele não dava denominação nem a taxonomia da neurociência, mas o que ele falava, como nós vamos ver agora, quando ele fala da tele, ele já está falando do fenômeno que ele observava e que é essencialmente um fenômeno que tem uma base neurocientífica. Tá bom? Não, então, quando eu falo de fenômeno tele, eu tenho que prestar atenção a alguns conceitos. Primeiro, o fenômeno tele, ele é um fenômeno saudável, né? Ele é um fenômeno onde há uma correspondência bionívoca. Vai lá e toma cá, vai e volta. Né? Porque quando a tele deixa de funcionar como algo bilateral, aí eu vou entrar em dois outros fenômenos. Eu posso entrar no fenômeno da empatia, eu posso ter muita empatia por uma pessoa, mas isso é unilateral. A empatia é unilateral, é uma das diferenças entre tela e empatia é essa. A empatia é unilateral. E a transferência, como o Moreno fala, é uma distorção da tela. Eu diria que é uma distorção que leva a uma psicopatologia. Bom, essa aqui é a ideia para trazer para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, a tela, como todos sabem, vem do grego, né? O agir à distância, é uma ligação interpessoal profunda, recíproca e dinâmica, que vai além da empatia, porque a empatia é unilateral, envolvendo o quê? A sintonia emocional projetada no espaço e tempo, refletindo fatores reais na outra pessoa e fundamentando a intuição e a introvisão. Ela é algo muito profundo. Moreno teve uma sacação fantástica, né? Mas, Georges, minha cá, e no espaço clínico, quando você está com seu cliente, como é que essa história já entra, a tela já funciona, já está logo ali? Não necessariamente. Aí é que vem a história, vem uma história de a construção, né, de um campo télico. Opa, o que é que o George está falando? Estou falando que quando o seu cliente chega, eu estou falando cliente, gente, porque eu estou falando no contexto de psicoterapia, né, psicodramática, tá? Que pode ser de grupo ou pode ser individual, tá certo? Então, nesse contexto, esse relacional, ele pode começar de várias maneiras, né? É, Freud dizia que quando um cliente chegava para um psicanalista, ele chegava para um psicanalista muitas vezes por uma transferência positiva. Alguém falou que aquele psicanalista é excelente, é muito bom, e ele vai e entra nisso. Geralmente é comum acontecer isso. Com a gente é a mesma coisa. Mas quando ele chega para a gente, né, para o psicodramatista, com essa pegada, né, o psicodramatista, que é humanista, não pode entrar naquela de que nós somos o sujeito do suposto saber, que é bem psicanalítico isso. O cliente coloca a gente nesse lugar, mas qual é o grande barato da relação? O grande barato da relação é que, a partir do processo da construção do campo télico, a relação que inicialmente pode ser uma relação assimétrica vai mudando. O cliente vai vendo que nós somos mais humanos do que super-heróis, entende? Ao longo do tempo. E vai nos admirando, e assim nós vamos trabalhando do mesmo jeito. Né? É este que é o fenômeno que vai acontecendo no desenvolvimento do campo télico. Ok, gente? Então, veja, aí é que está a diferença com a questão da transferência. Tá? Então, transferência já vem com uma distorção.
E nós trabalhamos no sentido de, ao longo do tempo, transformar este campo para que algo aconteça, que um movimento aconteça, que um movimento de cura aconteça. Aí é uma convicção, que provavelmente vocês têm também. Não há como você, nenhum cliente, digamos assim, buscar sua autorregulação, buscar sua cura, se não tiver num campo télico bem estabelecido. Não tem como. E vou mais além. Eu não acredito em que a gente possa fazer qualquer intervenção, principalmente as nossas intervenções psicodramáticas, que são intervenções que envolvem algo que causa muita ansiedade, que é corpo. Principalmente nas nossas intervenções, eu penso que sem este campo estabelecido, né, sem a segurança que o cliente tem, depois nós vamos explicar lá na frente por que eu estou falando de segurança, né, que é uma coisa muito importante neste processo, muito provavelmente nós não vamos conseguir fazer uma intervenção usando o nosso psicodrama, né, usando todas as nossas técnicas psicodramáticas. Ok? Muito bem. Então vamos lá. É, a tela vai conectar o participante, criando um campo dinâmico para expressão autêntica e ressignificação emocional. Moreno já dizia, né, e ele comparava, né, com uma unidade sociogenética que moldava essas interações sociais, essas relações interpessoais saudáveis. Opa, unidade sociogenética, então o que é isso? Eu levo isso como se fosse um gen. Boa reflexão. Quem trabalha com transgeracionalidade vai descobrir que sim. Ania Selim trabalhava muito com essas, trabalha muito com essas ideias, né, da transgeracionalidade, vai dizer que sim. Então, a tela é um campo dinâmico onde emergem emoções profundas, ressignificações de transformação. Tá passando aí, gente? Tá passando o slide? Sim, tá passando. Pronto, eu fico meio preocupado. Um conceito muito interessante é o conceito de intrateller, tá? Intrateller é um conceito moreniano, né, onde ele descreve níveis sutis. Eu estou falando da tela em essência, é como se eu estivesse dando um foco na tela, porque a tela é fundamental na construção do campo télico de cura. A infratela, ela se manifesta como uma atração que ainda não foi cristalizada. É como se nós tivéssemos consciência daquilo que está acontecendo num nível muito sutil. A infratela atua é, algo muito profundo. A gente não consegue explicar com palavras o que acontece na infratele, com a ação da infratele. Tá ok? A unidade sociogenética eu já falei aqui para vocês. Então vamos para frente. O Teller, segundo Moreno, é a base essencial de toda a psicoterapia. Já falamos isso, né? E outra coisa extremamente importante, que a gente vai entrar um pouco na neurociência, é que a presença genuína do terapeuta vai prevenir. Olha, gente, escuta o que eu estou falando. A presença genuína do terapeuta vai prevenir deformações do Teller, causado por fantasias transferenciais. E isso vai fortalecer o campo relacional. Quando o cliente chega, ele chega nos colocando num lugar totalmente assimétrico em relação a ele, né? Nos coloca lá em cima, em geral. Mas se nós recebemos ele, né, com contenção, recebendo, escutando ele com todas as mazelas, escutando o cliente com todas as suas mazelas, sem julgamento. Observe, aceitando tudo que ele traz, todas as suas dores. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos reconstruindo, muito provavelmente, algo que ele nunca teve, que é o apego seguro. Aí é que está.
nós, terapeutas, na construção desse campo télico, nós estamos resgatando um vínculo maternal. Nós estamos resgatando o apego seguro, né? Porque eu desafio vocês a botarem uma lupa nos seus clientes e você vai ver que aqueles mais comprometidos são aqueles que têm uma história de apego inseguro muito forte, muitas negligências e muitos deles com histórias de traumas fortíssimos, ok? Então, a neurociência contemporânea confirma o papel do tele. Tudo que nós estamos falando aí, primeiro estava falando em cima só do que Moreno nos ensinou, eu vou trazer agora a articulação com a neurociência, né? Então, o que a neurociência vem trazendo? A neurociência traz e fala de ressonância límbica, né? Ele fala de empatia, fala de plasticidade cerebral e neurogênese. Esses fenômenos, né, sustentam todo o potencial transformador das relações interpessoais. Então, a ressonância límbica, eu faço conexão, quando eu falei lá em cima, né, que nós resgatamos um pouco a vivência passada do apego, mãe e filho, mãe e filha, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo uma conexão de hemisfério cerebral direito com hemisfério cerebral direito. Mesmo que, né, lembre, a criança, esse hemisfério não está nem desenvolvido ainda. As camadas de mielina não estão nem formadas para um bebê. Mas o bebê tem uma conexão tão fantástica com a mãe, que a mãe funciona como se fosse um HD externo dela, certo? Alguma coisa que ela consegue captar o que o filho quer. E nós, com os nossos clientes, estamos aí nesta ressonância para poder captar o que ele precisa. Então, nos primeiros momentos da terapia, nada de técnica. Você tem que conter o cliente. Você tem que compreender o cliente. Ele tem que se sentir se compreendido. Opa, quase engasguei. Ele tem que se sentir-se compreendido. Então, gente, o que eu estou falando aqui é sincronização emocional que vai favorecer uma regulação afetiva. Empatia, porque mesmo que ele não tenha conosco, nós temos que ter a capacidade de sentir e compreender o estado interno do outro, do cliente. Plasticidade cerebral, porque eu preciso da plasticidade cerebral, trabalhar com o cliente de modo que ele possa adaptar o cérebro por meio de novas conexões sinápticas e gerar novos caminhos para mudança. Quando nós falamos de catarse de integração, que é uma taxonomia do psicodrama, o que é que nós estamos falando em termos de neurológico? Nós estamos falando, isso é uma boa conversa para depois, a catarse de integração, quando ela é muito bem alcançada e o cliente dá um salto de mudança fantástico, o que ele fez foi uma reconsolidação de memória. Ele colou nas memórias antigas que traziam dor, que traziam angústia, ele colou nela, né, algo novo. Por que colou, Jorge? Porque não se apaga. Né? Memória não se apaga. Então você cola, cria novos caminhos neurais, né, e isso só é possível por conta da plasticidade cerebral, né, e da neurogênese, que é a produção de novos neurônios, principalmente no hipocampo. Está muito ligado ao processo de memória e emoção. Então, catarse, eu estou tocando em várias coisas, viu, pessoal? Porque para que vocês, eu estou querendo despertar vocês, tá? Muitos de vocês sabem muito mais do que eu já vim estudando isso, mas eu estou tentando despertar para vocês para que a gente chegue no nosso objetivo, né? Então,
outros elementos da neurociência importantíssimos, totalmente relacionados à tela e ao campo télico, é o neurônio espelho. Né? O neurônio espelho, eles vão se ativar, né, ao agir, observar, também sustentado pela empatia, ressonância límbica, intersubjetividade, nesse processo terapêutico. E aí, por conta do neurônio espelho, acontece o espelhamento interno. E o psicodrama interno é ótimo para que isso aconteça. O psicodrama interno vai possibilitar ativar papéis internos e organizar redes neurais, promovendo transformações profundas. Né? O espelhamento interno é a base da empatia, porque vai simular internamente as emoções e ações alheias, né, gerando espaço intersubjetivo. Tudo isso aí leva à conexão terapêutica, que é uma ressonância neural, que vai criar o vínculo seguro, e o CTC é o campo técnico de cura, né, que favorece a corregulação emocional e ressignificação de narrativas internas. Então, o campo técnico de cura, vou falar agora do conceito, ele opera como um campo no qual o cliente se sente acolhido, validado e seguro. Aqui, todo fundamentado na teoria polivagal de Porges. O cliente precisa se sentir seguro para que tenha mudança. Não adianta, se o cliente não se sentir seguro e você jogar ele para fazer uma dramatização e trabalhar uma cena temida dele, você pode estruturar o cliente. Né? Vou repetir. Se você está num contexto onde o cliente não está seguro, não se sinta seguro, mesmo que você aqueça ele bem para uma dramatização, você puxa o tema protagônico, ele vai entrar na dramatização, você pode desregular o cliente totalmente. Por quê? Porque ele não está se sentindo seguro, ele precisa se sentir seguro naquele contexto. E ele precisa se sentir seguro para que ele possa chegar a um ponto de ressignificar conteúdos, porque, na verdade, tudo começa com um trabalho de corpo. Né? Tudo começa a partir... Não sei se vocês lembram do cérebro trino do Paul MacLean. O cérebro trino, né, divide o cérebro em três elementos. Né? O reptiliano, que é onde você tem todas aquelas sensações, os sentimentos, toda a parte... Sentimento não, desculpa. Toda a parte de sensopercepção corporal. No outro nível, o nível mamífero, que é a parte das emoções, né? Sentimentos e emoções. E no neocórtex, que é o terceiro nível, que é a parte de elaboração e ressignificação. Então, todo o trabalho que nós temos que fazer tem que ser essencialmente da base para o topo. Jorge, eu não posso trabalhar do topo para a base? Pode. Mas se eu trabalhar do topo para a base, ou seja, se eu trabalhar querendo ressignificar sem trabalhar o corpo, você é um bom psicanalista. Vai demorar bons anos para que aquele cliente saia do que está amarrando ele. Então, você tem que trabalhar da base do corpo, né? Que é o nível reptiliano, das emoções, trabalhar no nível das emoções, até chegar à significação. Né? Mas e tudo isso só pode ser feito se o quê? Se o campo télico de cura estiver estabelecido. O cliente se sente seguro com você. Aí ele vai com você vai. Exatamente, nós vamos ser terapeuta, nós vamos acompanhar ele aonde ele quer ir. Né? Então, o campo télico de cura é um espaço relacional integrador. Né? As perguntas no final, gente, é melhor. Né? Eu, particularmente, prefiro que vai me interrompendo e falando, mas só como é tão curto o espaço de tempo, eu vou falar mais uns 10 minutos e a gente abre. Tá? Olha, então, o espaço relacional integrador, que mede em terapeuta e cliente, tá? Baseado na ressonância emocional e corregulação neuroafetiva, e facilita a segurança emocional e a transformação.
né, essa segurança afetiva gerada pelo campo teórico de cura favorece a reorganização neuroplástica, e isso é muito apoiado por estudos do Alan Shaw, estudos do Stefan Porges, e que destacam a importância da percepção, né, e de segurança fisiológica nos processos de trauma. Esse slide eu gosto muito dele. Esse slide eu fiz hoje, que na verdade eu montei ele, já estava, eu dei uma juntada nele, tem muita informação, mas eu vou tentar traduzir para você, porque ele trabalha um pouco a ideia da teoria polivagal, tá? Olha, a teoria polivagal, nós podemos pensar na teoria polivagal é, pensando na escada polivagal. Eu não vou entrar aqui, né, nos detalhes, não, porque é bem complexo, tá? Eu recomendo que você hoje não dá para vocês trabalharem sem conhecer a teoria polivagal, tá? Então, por exemplo, o Porges, que foi o criador, né, ele descobriu, né, três circuitos do sistema nervoso autonômico. Né? Ele descobriu o primeiro, né, o mais antigo, o que não é mielinizado, que é o vago dorsal. O vago dorsal aqui está embaixo. Aqui é uma escada polivagal, gente. Escada polivagal é uma metáfora que eu gosto muito. Eu vou explicar para vocês. Tá? Então, o vago dorsal, tá, é onde eu entro num estágio de imobilidade tônica e de congelamento. Isso aí, nós estamos falando do bicho mamífero. E nós somos mamíferos. Então, o mamífero entra no estado de imobilidade tônica e congelamento quando tem uma ameaça brutal da sua vida. Então, eu fico aqui no meu vago dorsal ativado aqui. Né? Lembre que isso aí é o quê? Nada mais é do que o meu sistema nervoso autonômico. O outro nível é o sistema simpático. Todo mundo conhece o simpático, né? Simpático, eu estou preparado para porrada. É luta e fuga. Eu estou vendo que o negócio vai pegar fogo e eu vou estar aqui preparado para luta e para correr. Tá? E o outro nível é o vago ventral, tá? Que é o topo, é o nível é o nível mais onde o meu parasimpático está mais relaxado e me permite eu interagir, porque nós, animais mamíferos humanos, fomos criados para interagir. O nosso sistema nervoso foi feito para isso. Então, e eu vou interagir por onde? Pelo vago ventral. O vago ventral vai enervar toda essa parte ocular e a partir da minha visão, principalmente, voz, expressão e postura, eu abro caminho para minha relação interpessoal. Entende? Então, qualquer pessoa, desafio a vocês aí, que estão aí sentadinhas, me digam aqui, na sua vida, né, no aqui e agora, vocês mais frequentemente atuam no vago ventral, no simpático ou no vago dorsal? Qual é o degrau que você está nessa escada polivagal? Ô, Jorge, como é isso? Bom, simples. Se você é aquela pessoa super ansiosa, só vive no amanhã, não vive o aqui e agora, não consegue se conectar com as coisas que está fazendo, está sempre pensando no futuro. Então, você está sempre no seu simpático ali, ó, agindo, seu simpático. Então, você está andando por aqui, ó, gente, ó. Isso não vai fazer bem, não, a longo prazo. A longo prazo não vai fazer bem. Não há corpo que aguente, não há fisiologia que aguente você estar trabalhando no simpático o tempo todo. Muito bem. Pô, Jorge, mas eu estou muito apática, eu estou com baixa energia, me sentindo praticamente sem vontade de fazer nada, quase depressivo. Opa, você está aqui embaixo, hein? Você está com seu vago dorsal, você está tomada por uma situação que está deixando você com uma imobilidade tônica, igual o bichinho, igual aquele, né, você tem um predador e a presa,
igual a presa que foi pega pelo predador e se finge de morta. Por quê? Mas o que é fingir de morto? Fingir de morto é abaixou o metabolismo a tal ponto que estou me preparando para morrer. Estou me preparando aqui para morrer, só falta o bote final. Mas muitas vezes o que é que acontece é que o predador larga, né, a presa e ele cai fora. Então aqui é o vago dorsal. O vago dorsal não é um bom nível para se ficar por muito tempo. Tá? E o vago ventral, opa, aí é que está o nível da relação. Gente, isso aqui tem várias gradações. Eu botei só os três, mas tem várias gradações da escada. O vago ventral, isso é um bom exercício para você fazer, inclusive para os seus clientes. Ó, você está mais no vago ventral ou no simpático? Geralmente, os clientes andam muito assim, ou quando estão bem é, na depressão ou com uma energia baixa, mais aqui embaixo. Entendeu? Então, isso aí é uma maneira de você ver como é que está isso aí. E aí, você é uma maneira muito boa de você estar integrando isso com o campo télico de cura, né? Olha, é, eu preciso no campo técnico de cura buscar a autorregulação e a resiliência do meu cliente. E nisso eu uso meus sinais não verbais, minha prosódia, minha expressão, para poder mostrar para ele, para o meu cliente, que ele está seguro, que ele pode falar o que ele quiser. Daí o cliente ativa a sua neurocepção. Neurocepção é um conceito do Porges. Neurocepção, quando ele está totalmente bem regulado, neurocepção é a percepção de que eu estou seguro e não tem pensamento aí. Não existe pensamento aí, é meramente uma sensação que o corpo tem de que está seguro, né? Por exemplo, uma pessoa que está em pânico e vive constantemente em pânico, provavelmente a neurocepção dela está com defeito. Certo? Isso aqui é teoria polivagal pura. Provavelmente ela está com uma questão no estado de alarme dela que está disparando. Daí o vago ventral fica ativo. O vago ventral, que estou preparado para me relacionar e eu chego à minha autorregulação. Tá? Então, esse é o fluxo do campo térico de cura com a teoria polivagal. Vou pular isso aqui, gente, vou pular isso aqui, vou pular isso aqui, vou pular isso aqui tudo para poder falar de alguns exemplos daqui da clínica. É por esses outros que isso aí é de um curso, viu, gente? Não precisa necessariamente eu passar tudo, não. É só para vocês terem uma ideia. Isso aí é alguns exemplos clínicos. Tá? Vou trazer alguns para vocês. Né? Primeiro aqui é um quadro de violência doméstica e abuso. Gente, olha, esse... Não sei se vocês viram, eu até passei aí para vocês o artigo que está na Revista Brasileira de Psicodrama, que tem detalhadamente tudo sobre tudo isso. Hein? Vocês podem ler lá, se detalhar à vontade. Tem tudo lá bem detalhado. E com todas as referências também, se vocês quiserem aprofundar. Né? Então, veja bem, isso aqui é um quadro de violência doméstica e abuso. Então, uma situação, né, de uma mulher com transtorno bipolar, sofreu anos de violência física e emocional no contexto doméstico, denunciou o parceiro, né, está no processo de separação e busca apoio terapêutico enquanto cuida de suas filhas menores. Pô, se vocês vissem essa pessoa, essa mulher, era uma mulher que desenvolveu a bipolaridade, ela já tinha uma disposição à bipolaridade e a situação do casamento desenvolveu isso de forma absurda. Todo o trabalho que eu fiz com ela não envolveu uma técnica sequer, gente. Por quê? Porque ela não tinha capacidade egóica de eu fazer nenhuma intervenção técnica. Todo o trabalho que eu fiz com ela de anos, 2 anos mais ou menos, um ano e pouco, foi dela sentir-se segura e acolhida com a situação dela. E a partir daí, né, ela conseguir buscar um fortalecimento, melhorar a autoestima, a ponto que hoje ela está em processo de separação. Está num processo de separação complicado, mas está fazendo enfrentamento.
Entende? Eu não fiz uma técnica com ela, gente. A, a técnica é fortalecer o campo técnico, o campo técnico de cura o tempo todo trabalhando o campo técnico. O tempo todo eu te compreendo, e vamos junto, e esse foi o trabalho. Psiquiatra, né, que ela teve que tomar alguns medicamentos até hoje, e o meu suporte, tá? Só o campo técnico de cura. Então, o campo técnico pode dar um suporte, aí você pode fazer as intervenções lá na frente, tá? Essa aqui foi uma mulher idosa, né? Sofreu um abuso, aí foi um trauma mesmo, um trauma complexo, abuso sistemático, né? Um abuso sexual pelo pai, dos 12 aos 14 anos, viveu anos com transtorno de estresse pós-traumático, depressão. Ela fez um câncer de mama e atualmente ela busca superar esse trauma construindo planos para o futuro. Comigo, ela ficou muito tempo, ela fez um trabalho terapêutico inicial, depois parou e voltou de novo. O campo pélvico deu uma sustentação a essa pessoa. Ela tem hoje cerca de 60 e poucos, 68 anos, mais ou menos, que ela conseguiu revisitar essas memórias traumáticas. Nós trabalhamos com psicodrama interno. Primeiro deu a contenção, toda a contenção do campo télico, para depois a gente começar a revisitar essas memórias traumáticas. Revisitamos com o psicodrama interno e conseguimos fazer com que ela saísse desse processo, né? Hoje ela é uma pessoa muito interessante, uma pessoa, professora, inclusive, trabalha na área de saúde, com biodança, é uma pessoa muito interessante. Tá? E aí ela descobre a resiliência dela, tem uma vida relacional com pessoas muito interessantes, curou o câncer dela e ela está muito bem de vida. Então, se esse campo técnico não tivesse bem estabelecido, por que eu sei que esse campo técnico com ela foi bem estabelecido? Porque eu trabalhei muito bem isso na primeira etapa. Depois ela veio buscando, ela me procurou. Isso acontece, isso é comum acontecer, mas ela me procurou, ela perdeu o meu endereço, me procurou, me achou pela internet e voltou à terapia. Bom, eu vou parar por aí, tá ok? Sério, eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão a gente não vai ter tempo. Vai ter tempo para continuar aí, Marcelo? Como é que é? Se você tiver, nós temos. Então vou adiantar aqui. Tá bom. Então vamos lá. Vocês estão livres aí, né? Então eu que tenho que me vigiar aqui. Isso. Essa aqui é uma situação na época do Covid. Ela tinha 58 anos, perdeu o marido. A situação dessa cliente foi muito complexa. Tanto o marido quanto o filho ficaram hospitalizados no mesmo período de Covid, os dois, só que o pai não suportou, né? E ela perdeu o marido, e do mesmo jeito que aquela primeira que eu falei, estou com ela até hoje, trabalhando, até hoje, desde a Covid, foi 2022, 21, 22, dando todo esse suporte para fazer esse enfrentamento, né, do luto. Fizemos esse enfrentamento, hoje ela está muito bem, né? Mas é aquela coisa assim que a história da perda foi tão violenta, tão traumática, que eventualmente ela se ancora um pouco lá, então a gente tem que sempre estar fazendo exercícios para fazer conexões com aspectos positivos, mas ela tem você percebe que há uma confiança muito grande, né, nessa relação. Eu construí com ela um campo muito bem construído, que permitiu ela sair dessa história, e com ela eu já faço algumas intervenções mais corporais, com psicodrama interno, alguns roleplay, eu consigo já trabalhar com ela de uma forma tranquila, né? Esse caso foi impressionante. É uma mulher de 70 anos, tem um transtorno bipolar. Eu fiz o primeiro atendimento dela, ela me procurou, não sei nem por onde ela me achou, fiz o primeiro atendimento dela, um atendimento presencial.
E eu me lembro exatamente isso. Foi numa sexta-feira, e na segunda-feira a filha dela me ligou dizendo que ela tentou suicídio. Eu fiquei desesperado. Ué, ela saiu daqui, eu achei que ela fez uma sessão maravilhosa comigo. Desculpe, gente. Mas ela saiu e tentou suicídio logo depois da sessão. Professor, Oi. com licença, muito prazer, eu sou Andréia Nunes, e a sua fala, quando ela tentou, a ligação foi cortada. Foi Pode cortado repetir agora? novamente? Sim, por Oi. gentileza. Você pode começar de novo, falar o fato depois da ligação? O que foi que a última coisa que você ouviu? A ligação, você recebeu a ligação da filha dela, onde Recebi a chegou de ligação da falsos filha amantes. dela, isso, dizendo que ela tinha tentado suicídio. Que ela tinha tentado suicídio. Eu tomei um susto muito grande. Pô, mas tentou o suicídio, ela fez uma sessão muito interessante e ela teve que ficar internada, né, no hospital, ficou um mês internada. Ela é uma bipolar muito, vamos dizer assim, muito grave. Voltou depois, ela fez questão de voltar. A filha me ligou e disse que não foi nada com a terapia, que ela saiu da terapia ótima. Eu acho que ela saiu da terapia tão ótima, tão fortalecida, que tentou o suicídio. Veja que coisa estranha, né? Bom, enfim, mas ela voltou, está comigo até hoje, muitos anos, já comigo. E o trabalho dela, basicamente, vocês não vão nem acreditar, o trabalho dela é basicamente contenção, até hoje. Ela é multimedicamentosa, toma muitos medicamentos, e eu só trabalho com ela contenção, autorregulação. Trabalho com ela com alguns tipos de música, não sei se vocês já ouviram falar de música de estimulação bilateral. É, praticamente o trabalho dela é esse, contenção. Tanto que eu fiz supervisão com o meu mestre em Barcelona. Ele é de Barcelona, né? É, O Mário Salvador, que é de Barcelona, e eu faço supervisão com ele. Na supervisão, ele disse: George, você não tem que fazer nada. Se está dando a contenção e ela está indo, e ela está sendo resiliente, você não tem que ficar na angústia, né? Porque você sabe que psicodramatista tem uma angústia muito grande de querer que as coisas andem, de, de intervir. E isso a gente vai aprendendo aos poucos, que às vezes não é necessário. Às vezes o cliente está indo bem, vamos deixar ele bem. Tá ok? Esse é um outro exemplo. Mais um exemplo aqui sobre relações conjugais complicadas, né? Esse aqui é um homem de 40 anos, casado, ele luta contra a compulsão à pornografia e masturbação, né, desde a adolescência. Isso impacta negativamente a sua vida sexual, né, conjugal, e começamos a fazer uma terapia de casal com ele. Comecei primeiro com ele, depois com a terapia de casal, dando todo o primeiro processo que deixou ele mais, digamos assim, mais dentro do campo. É quando ele percebeu que eu aceitei ele do jeito que ele estava. Se você se masturba, se você. Eu não desdocei nenhum julgamento, nem expressão de nada. Então aceitei ele daquele jeito que ele vinha. E fomos trabalhando isso com algumas dramatizações e tal. E hoje ele saiu dessa história. Tá? Então isso foi muito interessante. Eu vou parar por aqui, certo? Porque eu acho que é muita coisa, tá? São muitos conteúdos. Vamos dar um espaço para que a gente possa conversar um pouco.